Boa noite, meu nome é Alessandro Victor Patrício de Albertini. Vou dizer que esse vídeo é um vídeo inaugural, estou inaugurando aí esse canal. Vou falar uma breve história, o porquê, né? O título ser esse, o nome do canal também ser igual. Porque se existe pedra que canta, existe videira que dança, existe cadeira que dança, qualquer coisa que dança, né? Então eu quis fazer um trocadilho aí, mas eu acredito que eu não vou usar essa frase posterior. Então, eu sou recifense, né? Mas minha vida toda foi em Goiânia. Estudei em vários colégios e o último a estudar, né, em relação a ensino médio foi na Escola Augusto Gondim. Eu fiz técnica em agropecuária. Inclusive eu ando conversando bastante com meus amigos de turma, algumas amigas também. E fiz esse curso em 1990 e 1991. A gente tinha muito contato com a Universidade Rural de Pernambuco, Universidade Federal Rural, que tínhamos uma professora que também era de lá da universidade. Então foi muito interessante esse curso. E depois eu consegui entrar no Sítio do Governo. Sítio do Governo é um nome dado a uma estação experimental de pesquisa científica relacionada com plantas, que fica na cidade de Goiânia. Goiânia fica a 65 quilômetros do Recife e 55 quilômetros de João Pessoa. Então, assim, é uma cidade histórica que foi capital da capitania de Itamaracá por 2 vezes. Então, essas cidades aqui todas são cidades históricas, né? Tem Igaraçu também. E sempre trabalhei, desde quando eu comecei mesmo no Sítio do Governo, né, que eu entrei lá como operário rural, que é um nome bonito assim para designar o peão, né? Para não falar peão, aí colocar esse termo aí, operário rural. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que fui um operário rural do Sítio do Governo entre 1993 e 94. Assim, foi interessante porque eu comecei como peão e terminei o período lá, que foi contrato determinado por um ano só. Terminei como técnico em agropecuária, porque o técnico foi transferido, que trabalhava lá no setor, que eu terminei o meu período, ele foi transferido. E o trabalho era bem interessante, né? E a gente começou a subir em coqueiro e tirava as flores masculinas, né? Porque a espata, que é aquela inflorescência do coqueiro, quando você abre, tem um monte de bolinhas pequenas e tem lá o coquinho, né? Que na verdade ali é uma flor feminina. Então a gente tirava todas as masculinas e deixava só as femininas, que são aqueles coquinhos, né? São as flores femininas. E aí a gente vinha depois com um pólen extraído de flores masculinas do coqueiro gigante e vinha e colocava no coqueiro anão, onde estava lá somente as flores femininas, que são aqueles coquinhos. E aí depois virava, vamos dizer assim, pegava, né? Fecundava no caso, né? E virava o fruto, que é o coco. Então a gente tinha o híbrido com as características dos dois, do gigante e do anão. Então, assim, graças a Deus, assim, eu tive muita sorte de participar de algo assim bem interessante, assim, bem. E depois eu continuei no Sítio do Governo, já como técnico em agropecuária, só que bolsista de fixação de técnico. Tive sorte também porque foi um erro, assim, era uma bolsa para nível superior e eu recebia com nível médio. Então, desde o início, assim, graças a Deus, eu tive essa sorte. E depois de muito tempo é que foi observado. Quando eu obtive os certificados, né, de conclusão de cada bolsa, porque era bolsa de um ano, aí depois, quando acabou, aí foi verificado esse erro. Você recebia bolsa de nível superior.
Aí, então, depois daí, fui para a universidade e teve outras ideias. Mas meu tio, tô falando rápido, meu tio é goianense, né? Na verdade, ele nasceu onde hoje é condado, que ele chamava de Goianinha, mas ele não tem nada de condadense, ele é goianense. Quando ele nasceu lá, era Goiânia. Então, Goiânia, ele tem uma bandeira, né? E meu tio não gostava dessa bandeira. Ele dizia que qualquer bandeira de carnaval era mais bonita do que a bandeira de Goiânia. Porque o brasão da bandeira, ela não tem fundamento nenhum heráldico. E ele era, assim, muito bom em heráldica. Ele era chamado para fazer brasões de bispo, né? De Igreja Católica, né? Representante de Igreja Católica. Ele fez o brasão da bandeira de Igaraçu. Ele fez o brasão da bandeira de Carpina. E eu acho que outras cidades também que eu não sei, né? Porque só essas aí que eu consegui verificar na internet. Então, assim, porque o que é que tem a ver, né, com o título? Porque eu saí observando os brasões das outras cidades, né? Cada um mais bonito que o outro, na verdade. Todos com, se bem que tem alguns que também não eram bem bonitos. Mas aí eu olhei o brasão da bandeira de Itamaracá. Assim, quando você olha a bandeira de Itamaracá, você nota mesmo que é algo improvisado. Assim, a gente vê aquela cor azul e branca, né? E no centro um brasão em preto e branco. Deu a entender que copiou e colou lá, né? Não é colorido. E aí eu fui ampliar a imagem para ver o que era aquilo, né? Quando eu ampliei, a surpresa. 3 cachos de uva. E aí saiu observando também outros brasões, né? O brasão de Igaraçu, que meu tio fez, da bandeira, eu também fui ampliar um cacho de uva lá. Eu falei, gente, estranho, né? Porque os portugueses, quando eles viajavam, espanhóis também, eles levavam de um tudo, né? Porque não sabia quando é que ia voltar, né? Então eles levavam os barris cheios de vinho, não somente para beber, mas para condimentar as comidas. E levavam também vários especialistas, vários profissionais, né, vamos dizer assim. Então, quando, por exemplo, os holandeses, né, aí já vem os holandeses, em 1630 vieram para cá, né, para essa região toda daqui de Pernambuco, eles chegaram aqui na ilha de Itamaracá, que fica a 52 quilômetros da cidade do Recife. Eles verificaram um monte de plantações de videiras. Então, para você perceber, né? Eles vinham para as regiões aqui do Brasil e traziam as mudas. Então, assim, nada impede de dizer também que outras cidades aqui, circunvizinhas a Itamaracá, também plantava videira. Só Itamaracá? Então, assim, fica essa pergunta, né? Mas aí, como eu falei, né? Havia um paisagista, um pintor, que saiu retratando Recife, Olinda, aqui Itamaracá, e uns saíram descrevendo o que havia na cidade, né? Por exemplo, aqui em Itamaracá, as plantas, as frutíferas, árvores frutíferas, né? Inclusive a videira. Né? Inclusive, um dos relatos fala como é que pode a videira, as folhas não caem, né? Tem 2 safras por ano, isso na época já, viu? Então, assim, eu tava nesse ínterim, eu tava com a fixação de fazer cachaça artesanal, feita em alambique de barro. Eu tava na casa do meu tio, né? E vi um quadro que ele escreveu falando sobre um engenho em Vicência, aqui em Pernambuco, que é um local que eu tenho muitos parentes também, distantes, mas são parentes. Esse meu sobrenome que eu tenho, quem tem aqui é tudo parente, distante, mas é. E aí fala sobre a cachaça feita em alambique de barro. E aí eu fui numa cidade próxima, chamada Tracunhaém, não tão próximo, mas aqui da redondeza mesmo, e pedi para fazer um alambique. Fiz o alambique
E pela plantação que eu tinha de cana, não tem condição vamos dizer assim, fazer um empreendimento. Porque uma coisa que o pessoal sempre falava, né, na academia, na universidade, era empreender, né? Vamos fazer algo. Então havia muitas ideias, mas o pessoal nunca ia atrás. E com o passar desse tempo aí, foi amadurecendo, amadurecendo, e aí eu fiquei com essa ideia de fazer algo relacionado à biotecnologia, né? Porque fermentação é biotecnologia, né? Então, fiquei com essa ideia de cachaça, fiquei com a ideia também de fazer cerveja artesanal, mas aí percebi que a cachaça não tem condição, porque o rendimento é muito baixo para se obter a cachaça, são 10% só, não tem condição. Se você quer 100 litros, você precisa de 1.000 litros de caldo de cana, então não tem condição. E aí a cerveja é aquela coisa, né? Legal mas seria mais uma cervejaria, né? Vamos dizer assim, pequena, artesanal, e mas nada impede de fazer, né? Uma brejazinha, né? Que é bom. Então eu estava no sul e o pessoal lá tem videiras nas casas como se tivesse uma bananeira, uma mangueira, como aqui no Nordeste, né? E o pessoal não colhia, eu ficava olhando assim, já pensou? E aí quando foi em 2019, eu fiz um licor e o pessoal gostou. Poxa, e eu fiz uma garrafa PET. Agora a fermentação é natural, sem adicionar cachaça. Aí gostaram. Aí quando foi em janeiro de 2020, um ano passado, eu inventei de fazer já um pouco mais. Peguei 3,2 kg de uva e fui querer fazer vinho seco, né? Se bem que eu acho que não. Vamos ver, né? Depois eu vou dizer. E aí comecei lá a fermentação, um mês lá de fermentação e terminei o restante aqui na minha casa, na ilha de Itamaracá. E aí engarrafei e estou para provar agora, sexta-feira, que vai fazer um ano de engarrafada. E eu quero testar provando também outra bebida para ver como ficou, né? Se é parecida com uma, com a outra. Então, assim, estou fazendo esse canal para justamente mostrar, vamos dizer assim, o que eu venho fazendo sobre. Não será todo dia, né? Porque vou tirar um dia para toda vez quando for fazer algo sobre, no caso, videira, eu fazer um vídeo. Porque eu plantei 60 plantas, certo? Dentre elas tem a maioria híbrida, Vitis labrusca, e algumas são uva fina, chamada Vitis vinífera, né? No caso, a que eu plantei de uva fina é a Syrah. Então, para, vamos dizer assim, aprender na prática, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu nunca trabalhei com vinho, nunca, vamos dizer assim, sempre as fermentações foram relacionadas a coisas, vamos dizer assim, diferentes. Por exemplo, no sítio do governo mesmo em Goiânia, eu trabalhei com risóbio, que são bactérias que dão em leguminosas, né? Em plantas como feijão, soja e outras leguminosas também. Tem o meu ex-orientador que é falecido, Deus o tenha, ele saía coletando amostra de plantas pelo Pernambuco todo, por Pernambuco todo, e trazia os nódulos das plantas separados e eu ia macerava, colocava na placa de Petri com meio de cultura, né, para poder as bactérias crescerem, e aí a gente fazia os trabalhos. E trabalhei dessa forma no sítio do governo, com esse tipo de trabalho. Então, o pessoal na universidade dizia, paz, vamos fazer, mas nunca ia adiante, né? Faz lá tudo, depois eu chego, aí fica complicado, né? Eu disse até um dia desse, olha, se você chegar com a metade do que eu gastei, a gente pode conversar. Mas eu, na verdade, eu não comecei a fazer assim, vinho não, sabe? Assim, tô brincando, vamos dizer ainda. Eu comprei 80 quilos de uva Isabel, de um produtor de São Vicente Ferre, no carnaval agora.
e estou fazendo 60 litros. Vou engarrafar, tudo bonitinho, como se fosse uma bebida registrada, mas eu não vou poder vender, né? Vai ser experimental mesmo, eu vou consumir. Quem quiser vir aqui ou encomendar, a gente pode ver como é que vai ser, porque tem uns custos, né? E aí de repente a gente pode ver aí se alguém se interessar. Mas o objetivo do canal é isso, é mostrar vamos dizer assim, os passos assim que eu faço, que eu cultivo, que eu cultivo de forma orgânica. Na verdade não é nem tão orgânica, é biodinâmica, que vamos dizer assim, que é mais do que orgânico, porque não utiliza agrotóxico de maneira alguma e nem adubo químico. E seguia, vamos dizer assim, para se fazer os tratos culturais na planta através da lua. Ontem mesmo eu fiz uma poda verde, chama poda verde, porque justamente a lua minguante começou no domingo, às 10h30. E ainda estamos na lua minguante, né? Porque é mais interessante fazer a poda na minguante do que na cheia, por exemplo. Porque na cheia fala-se, né, que os fluidos, as seivas, vamos dizer assim, da planta vão estar em constante, vamos dizer assim, com maior movimentação. E na minguante não, é mais ameno. Então assim, tem a história de dizer que quando poda uma videira a planta chora, né? Os galhos choram, que justamente é por conta dessa história aí. Mas tem gente que diz que quando é na lua minguante também acontece isso. Se bem que comigo, a poda que eu fiz, eu não vi a planta chorar. Então, sexta-feira eu irei fazer uma live, eu acredito. Se não der para fazer uma live, faça um vídeo como esse aqui, degustando o vinho que eu fiz o ano passado, que já está há um ano engarrafado. Então, eu aceito assim, claro, né? As críticas sempre serão bem-vindas, né? Críticas construtivas, claro. E se você é de Itamaracá, né? Eu hoje em dia estou morando em Itamaracá, mas sempre fui, assim, vamos dizer assim, ligado à Goiânia. Até 2019, não, até 2020, dezembro de 2020, sempre eu estava em Goiânia, né? Uma vez ou outra, né? Na casa que eu aluguei lá. E até, em 2019 eu vendi uma casa que tinha lá, que era de família, de herança, que eu fui o responsável. De 2015, quando meu tio faleceu, até 2019 eu estava ativamente lá. Depois eu fiquei também até, né, pouco tempo. Mas agora eu estou 100% na ilha de Itamaracá. De vez em quando eu vou para Recife, mas fico concentrado aqui para se trabalhar nessas plantas que são a tropa de elite. São 60 plantas. Eu comprei essas plantas numa empresa chamada Vitácia. Estou fazendo comercial, não tem problema nenhum, porque é uma empresa, vamos dizer assim, arretada, que trata o pequeno, o grande como igual. E comprei plantas enxertadas, né? Plantei no dia 2 de outubro, então assim, estão com um vigor bastante forte as plantas. Fiz umas podas já apareceram ramos florais e eu tive que cortar, que esses ramos florais justamente são ramos que vão virar os cachos de uva. Como são plantas novas, e aí eu tive que castrar, vamos dizer assim, porque a energia ia ser toda para os cachos, né? Então, só depois quando nós estivermos com adulta, com porte de planta adulta, que eu irei deixar. Então, assim, você que é de Itamaracá, de Goiânia, de Igaraçu, quando for ver esse vídeo e achar interessante, quiser plantar, ou se já planta, entre em contato para a gente, no caso, trocar figurinha. Se você está interessado em plantar videira, nada impede, nem que seja, sei lá, umas 2, 4 em casa, não tem nenhum problema. E aí a gente troca aí figurinha e eu posso te dizer assim, ó, se você não quiser seguir mais ou menos o que eu sei, né, que ainda eu sou não sou muito experiente, eu posso dizer a quem tu procurar aí para aprender mais e dizer sobre os cursos, né? Eu participei de um curso bastante interessante agora em fevereiro,
um curso à distância pela Embrapa, então aprendi muita coisa e foi muito bom porque eu fazia as perguntas justamente, né, em, é, em paralelo, porque justamente eu estava fazendo vinho, né, e ainda estou. Então é um prazer, vai ser um prazer de estar fazendo esses vídeos aqui relacionado à uva, né? E justamente Itamaracá já foi a terra da uva. E quem sabe não vai voltar, né? Então, se você está assistindo, que é aqui de Itamaracá, se quiser plantar, entre em contato que aí a gente conversa sobre isso. Um grande abraço aí e até sexta-feira. Se eu não fizer live, eu faço um vídeo igual a esse e posto. Que eu vou fazer uma degustação, mostrando o vinho, mostrando a cor, né? Pode ser de dia, à noite não é legal. Então é isso aí, uma boa noite. E se você quiser se inscrever aí, né, para ficar vendo receber notícia, né, de vídeo novo, pode se inscrever. E se quiser dar um joinha aí, um ok, uma curtida, também muito bom. Um grande abraço aí, boa noite.